Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue nesse canal, para você que compartilha e adere ao pensamento ideológico aqui exposto. Nesse momento, iremos fazer um estudo do livro de Daniel, no capítulo 2. Como foi feito a semana passada, nós não iniciaremos o estudo sem antes levarmos uma prece ao nosso Deus. Convido a você que nesse momento também feche seus olhos para assim falarmos com Deus e Deus nos dirigir por esse estudo. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou a oportunidade, a circunstância, para que aqui, Senhor, pudéssemos ouvir a Tua palavra e que a Tua palavra, ao ser aberta, não seja mais eu falando, mas o Teu Espírito Santo, trazendo verdades e verdades absolutas sobre a Tua palavra. Nos conceda o discernimento, nos conceda o entendimento. É isso que eu te peço, que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, só para dar uma relembrada a vocês do que eu falei no vídeo anterior aqui nesse canal, do que eu postei no capítulo 1 do profeta Daniel. No livro de capítulo 1 do profeta Daniel, nós falamos a respeito do exílio babilônico, né, de como Daniel e seus três amigos foram parar em Babilônia, de todo o contexto que envolvia a nação judaica, a nação de Israel, e assim o que Deus fez com esses quatro meninos e o que o rei Nabucodonosor tentou fazer através de alguns princípios e ensinamentos que ele ali designou para eles. Mas, pois bem, passando esse período, e aí esse período a gente vai notar, ao ler o capítulo 2 do profeta Daniel, que vai falar a respeito de uma visão. Visão essa através do rei Nabucodonosor, né? Daniel teve o privilégio e a oportunidade de honrar e glorificar o nome de Deus. Bom, vamos abrir nossas Bíblias para que assim seja Deus falando e não um mero mortal. Abra suas Bíblias em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vou dar 10 segundinhos para vocês abrirem também. E assim, nós vamos voltar na história. Mas nós vamos voltar exatamente a 2.500 anos atrás, aonde um rei Nabucodonosor tem um sonho e nesse sonho há vários momentos intrigantes ao longo desse capítulo 2 e nós vamos ver como Deus operou durante esse capítulo. Vamos iniciar lendo Daniel 2, os versículos 1 e 2. E vamos entender o contexto desse relato. Me acompanhem, por favor, na leitura. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram a se apresentar diante do rei. Olha que interessante. O relato nos diz que o rei teve um sonho e que esse sonho foi tão grande que ele até perdeu o sono. E ao mais, ele ficou tão intrigado que ele precisou chamar os sábios de Babilônia. Quem eram esses sábios? Os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Todos esses homens, em Babilônia, eram considerados sábios. Eram considerados homens que sabiam coisas que homem algum conseguiria saber, através de suas magias, através das suas fábulas, assim decretadas a outros deuses. Mas aí então, Nabucodonosor, como um bom caldeu,
foi procurar no meio de seu povo a revelação daquele sonho e saber o porquê do sonho. Mas tem um detalhe, irmãos. A cada vez que um caldeu recebia um sonho, para ele, aquele sonho era de extrema importância. Por quê? Existia duas formas de adoração a deuses em Babilônia, costume dos caldeus. Primeiro, eles tinham uma forma de adorar a Deus pessoais. Deus pessoal, aquele Deus que ele tinha contato literal, que ele fazia ofertas e sacrifícios. E agora, a segunda parte dos deuses caldeus era deuses distantes. Aqueles deuses a qual eles só faziam o que ele mandava através de sinais. Então, nessa característica, um caldeu ele sabia que quando tinha-se um sonho, ou quando o sonho o perturbava, e qualquer coisa que o cometia a tirar da sua zona de conforto, ele precisaria consultar ao seu Deus, saber se aproximar do seu Deus, para assim tentar entender o que tinha sido aquele prenúncio ou aviso do que viria a poder acontecer com ele. Então, Nabucodonosor fez o que era de costume aos caldeus. Ele mandou chamar aquele que podia nos aproximar da verdade, da revelação do seu santo sonho, como ele tinha sido perturbado. Mas veja, nesse momento, Daniel e seus 3 amigos já estavam instalados no reino de Babilônia. Já havia se passado 3 anos e meio. Você percebe que no capítulo 1, no reinado de Babilônia, Babilônia então inicia o reinado. Aqui já diz, no início do capítulo, que é no 3º ano do reinado de Nabucodonosor. Então, já tinha se passado bastante tempo, desde a chegada de Daniel e seus 3 amigos. E eles tinham passado esses 3 anos e meio sem nenhum contato com o rei e com a majestade do rei, com essa forma de idolatria. Ele tinha participado apenas da seleção das pessoas que teriam porte real para vir à frente do rei, para o servi-lo e para consultá-lo. Então, continuando, nós vamos ler Daniel 2, o versículo agora 4, e após o versículo 11. E vamos entender um pouco mais o que haveria de acontecer com esses homens que viviam em Babilônia e com o restante da história deste mundo. Olha o que diz o versículo 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, a língua deles lá, a língua dos caldeus: vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e te daremos a interpretação. Nossa, olha o que diz o versículo 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Olha que interessante, irmãos. Aqueles magos, aqueles caldeus, aqueles astrólogos, todos aqueles sábios de Babilônia, no versículo 4, falaram o seguinte: diz, ó rei, o teu sonho, que nós te daremos a interpretação. Mas olha que interessante. Eles agiram de má fé. E Nabucodonosor também sabia que era má fé deles. Por quê? Porque o rei tinha se esquecido do seu sonho. O rei já não mais lembrava do seu sonho, e por isso que ele assim estava perturbado. E aqueles homens declaram no versículo 11 que ninguém há que possa revelar o sonho ao rei, senão os deuses, e o Deus que não habita com os homens, com a carne. Olha que interessante. Então eles deram essa declaração, e com essa declaração criaram uma implicação ao próprio serviço que eles faziam para o rei,
que era o serviço de revelação. Então o rei, sábio que era e astuto, já decifrou que eles não poderiam revelar aquilo que ele tinha sonhado. Primeiro, por suas próprias palavras, e segundo, por reconhecer que nenhum Deus, a não ser o Deus que mora lá nos céus, que poderia revelar. Aí então acontece um grande mistério. Se ninguém poderia revelar o sonho para o rei continuaria perturbado. E um rei perturbado naquele contexto do Antigo Testamento era um rei furioso. Era um rei que poderia mandar matar qualquer pessoa por não assim saber revelar alguma coisa que ele exigia saber a respeito daquele assunto. Então, alguém precisaria revelar o sonho para Nabucodonosor. Alguém vindo diretamente desses deuses, a qual os homens, segundo esse povo, o caldeu, decretava, não habitavam com a carne humana, com os seres humanos. Mas aí há um grande detalhe. Daniel e seus 3 amigos ainda não tinham sido consultados. Apenas o povo caldeu tinha sido consultado pelo rei. Vamos seguir adiante. Olha o que diz no versículo 12 e o versículo 13. Então o rei se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Então, olha o que acontece. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E aí buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Olha só, irmãos. Daniel não sabia do que estava acontecendo no palácio. Seus amigos também não. Eles não saberiam o que estava acontecendo e passando pela cabeça do rei se alguém não contasse. Então acontece que o rei, enfurecido, baixa um decreto de morte, mandando que matassem todos os sábios de Babilônia. Daniel estava entre os sábios de Babilônia, porque tinha passado pelo primeiro capítulo, como a prova de fé e fidelidade a Deus e aos princípios, e Deus tinha honrado, que ele foi considerado um dos sábios de Babilônia. Foi convidado a fazer parte da corte, não só ele, mas também os seus 3 amigos. Então eles foram incluídos nesse decreto. Esse decreto tinha muitas implicações, irmão. Era um decreto que envolvia não só os caldeus agora, envolvia também os judeus, o povo de Israel. Envolvia aqueles fiéis que eram considerados sábios, que estavam em Babilônia por ocasião do cativeiro. Aí então, nós vamos voltar agora para Daniel, capítulo 2, versículos 19, 27 e 28. Diz a revelação do mistério desse decreto de morte e desse sonho. Olha o que a minha tradução diz. 19 primeiro. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel pediu ao rei, no versículo 15 e 16, para que lhe desse um tempo, para assim o revelar qual seria o segredo daquele sonho. Vamos ler? Olha o que diz aqui no versículo 15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Aí está, irmãos. Em cada mistério oculto não revelado por Deus, e a cada provação, em a cada circunstância que nós somos colocados, nós devemos agir como Daniel e seus 3 amigos, buscar em Deus a solução, em espírito de oração, para que Deus assim o revele, qualquer que seja a sua vontade. Esse é o primeiro ensinamento para nós no dia de hoje, no capítulo 2. Além de nós aprendermos a maior profecia que Deus já deu para esse mundo. A revelação através de um sonho. O sonho esse cometido e aceito por Nabucodonosor, né? Mesmo sem saber, mas ele estava sendo usado pelos deuses do céu. Continuando. Agora, vamos ler junto o versículo 27 e 28. Diz assim, ó. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo, ó rei, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual os segredos ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos fins dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na cama são estas. Então Daniel revela para o rei que só há um Deus a qual pode revelar os sonhos, e é o Deus criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Então Daniel dá o primeiro testemunho, irmãos, do Deus a qual ele servia e de quem ele pertencia. Daniel testemunha de que só há um Deus, e era o mesmo Deus ao qual ele servia e adorava. Será que nós temos essa confiança e essa convicção de testemunhar sobre o amor de Deus e sobre quem é Deus de verdade? Será que nós, ao olharmos para o nosso Deus, conseguimos enxergar essa certeza nas suas palavras? Daniel e seus 3 companheiros tinham essa certeza e essa confiança de que Deus revelaria o sonho para eles não serem mortos como os outros sábios de Babilônia. E será que Deus o respondeu? Eu fico me perguntando. Você também deve estar se perguntando. Como Deus agiu diante dessa circunstância? Calma. Vamos à Bíblia, que a Bíblia vai revelar para nós como foi esse sonho. E qual foi esse sonho? Vamos agora para o versículo 36 até o 45. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. Daniel, então, fala assim para o rei: Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei. Que certeza, irmãos, que ele tinha. Que firmeza nas suas palavras. Olha o versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Eita, Daniel já começa a revelar todo o contexto para Nabucodonosor. Mas veja bem, um rei, para ele ser a cabeça de ouro, ele precisaria de outras partes de um corpo. Então o rei teve o sonho através de uma estátua principal.
aonde os metais da estátua se iniciaria com ouro. E, assim, o sonho da estátua se iniciaria com Babilônia. Quer ter certeza disso? Vamos voltar um pouquinho nas nossas Bíblias e vamos lá no versículo 29. Olha o que está dizendo, ó. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos. O que há de ser depois disto? Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de acontecer. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração, ó rei. A cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragna das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação dele. Diremos na presença do rei. Então Daniel revela o sonho ao qual Deus deu a interpretação para ele, na presença do rei e de todos aqueles magos e astros, astrólogos, caldeus, feiticeiros. Daniel disse que o sonho era referente a uma estátua. Essa estátua continha a cabeça de ouro, o peitoral e os braços eram de prata, as coxas eram de ferro, as pernas de barro e de ferro juntamente com os pés. Então, Daniel faz a seguinte revelação: Rei, tá vendo esses metais? Em cada um deles vai diminuindo em importância. E diminuindo em importância, chega até os pés, aonde o barro e o ferro, que não se misturam, vocês sabem bem disso, é a última parte da estátua. E sem auxílio de mãos, se vem uma pedra dos céus e quebra esses pés, e como consequência, toda a estátua. Este é o sonho. Agora imagina vocês como o rei Nabucodonosor ficou ao saber a interpretação do sonho. Mas Daniel foi além. Daniel vai mostrar quem é a cabeça de ouro, quem é o peitoral de prata, quem é o quadril de bronze, quem é os pés de ferro e de barro. Daniel vai falar com detalhes, claro, por iluminação do Espírito Santo, o que representa cada símbolo dessa estátua. O que representa. Então, no versículo 38 em diante, nós vamos ver o que representa cada símbolo dessa estátua. E aí, nós vamos comparar na história bíblica, para que você e eu tenhamos certeza de que essa profecia é verdadeira. O que eu estou expondo para vocês é fato.
fato de uma verdade absoluta, que Deus assim fez o profeta Daniel revelar ao rei Nabucodonosor. Vamos seguir ao versículo 28. 38. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, eles te entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, naquela estátua, irmãos, cuja cabeça de ouro é o lugar mais alto, é o maior reino, é o maior governo, foi representado e interpretado por Daniel como o governo de Babilônia. Governo de Babilônia, o Império Babilônico, representado por Nabucodonosor, foi decifrado como a cabeça de ouro. E aí, Daniel continua no versículo 39. E depois de ti, ó rei, se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino também. Mas esse reino, que é inferior ao do rei Nabucodonosor, na estátua era representada pelo peitoral de prata e pelos ombros. O ouro, você sabe que ele é inferior, a prata é inferior ao ouro. E assim também o outro reino que viria suceder a Babilônia também precisaria ser inferior à Babilônia. Mas então, Deus diz que Daniel representaria tudo às claras para Nabucodonosor e para nós, em pleno século XXI, que estamos estudando o livro do profeta Daniel. Veja bem, Daniel tem então uma autoridade para assim falar com o profeta, como profeta. Ele diz o que Deus assim o revelou. E ele continua dizendo que esse reino, após o reino inferior a ele, viria outro. E olha o que ele diz. Ele diz que esse reino, o poder e a força e a majestade, tudo seria dado a ele. E um terceiro reino, que era de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste aos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste que o ferro misturado com barro de lodo, e como os artelhos eram parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra parte o reino será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro que não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esse reino esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. 45. De maneira como viste do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro. O Deus grande fez saber o rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bom, irmãos, agora eu vou explicar a vocês com mais detalhes o que quer dizer cada reino e vamos comprovar ao longo da história, tá? Com datas, gravem bem. Se possível, peguem uma caneta para anotar essas datas e os eventos a qual culminaram com cada profecia detalhada no capítulo 2. Com cada parte, com cada versículo, nós vamos agora destrinchar. Nós fizemos uma leitura rápida
E agora eu vou vir pontuando com você cada reino e cada governo e dando nomes. Tá bom? Vamos começar pela cabeça de ouro. A cabeça de ouro era representada por Babilônia. Babilônia foi o governo que iniciou o império no ano 605, com o rei Nabucodonosor. E ele representando a estátua de ouro, esse governo durou não muito tempo, apenas 70 anos, com assim o fim do Império Babilônico. Como que a gente comprova isso na história? Daniel, no capítulo 5, nós vamos antecipar um pouquinho algumas coisas, só para comprovar, mas no capítulo 5, quando nós fizermos o estudo, você vai ter mais detalhes de como foi essa queda de Babilônia, tá bom? Como governo mundialmente dominante. No capítulo 5 de Daniel, diz que o rei Beltesazar, Nabucodonosor, já estava morto, já não mais estava entre os governantes, e Beltesazar dava uma grande festa no palácio, convidando 1000 homens. E assim, na sua doideira, na sua bebedeira, ele manda trazer os utensílios à casa de Deus. E mandou os utensílios sagrados. E nesse mesmo momento, Deus escreve na parede com as seguintes palavras, né? Tekel, Tekel, Parsim. E aí, Deus revela que a misericórdia dele chega ao fim com aquele governo de Babilônia e com Beltesazar como rei. E aí, o próximo governo, representado o peitoral de prata, é os medos e os persas. Então o reinado de Babilônia dura do ano 605 até o ano ali de 539 a.C., na forma decrescente quando é antes de Cristo. Nós fazemos essa conta. Aí então vem o governo dos medos e dos persas. Aí nós estamos, nesse momento, no peitoral de prata e nos braços de prata da estátua. O governo dos medos e dos persas, você pode comparar nas suas bíblias e na história como o governo do Ciro, o libertador, e de Dario. Então, os medos e os persas, com uma unificação de dois povos e também de dois reis, eles agora começam a dominar toda a terra. Tem um domínio amplo, representado na estátua, pelo peitoral de prata e pelo braço. E pelo tronco, né, em algumas tradições. O governo dos medos e dos persas vai do ano 539 a.C. ao ano 331 também a.C. Assim, o seu governo cai por terra no ano 331, vindo com um homem que vocês devem saber, Alexandre o Grande. Um jovem, apenas com 19, 17 anos, dominando todo o exército da Grécia, conquistando muitas cidades, conquistando o leste, o oeste de todo aquele continente. Assim, invade a Medo-Pérsia numa batalha bastante sangrenta e ele derrota os medos e os persas. Então, a Grécia, representada pela parte inferior, a parte do busto aqui da cintura, é como a Grécia, na parte da estátua, um governo inferior à prata é representado agora pelo bronze. E o bronze na estátua representa a Grécia, o governo de Alexandre o Grande. Mas então, ainda há mais coisa nessa estátua. E a história precisa continuar a ser revelada. Alexandre o Grande, então, morre
Seu governo é dividido por 4 generais. Esses 4 generais não se dão muito bem e cada um fica com uma parte das terras. E assim eles perderam aquela força que Alexandre o Grande conseguiu unificar a Grécia. E assim o governo grego só dura até o ano 168 a.C. Até o ano 168 a.C., o governo grego, ainda representado na estátua pela parte inferior à cintura, considerado pelo bronze, é o governo grego. Mas a Grécia só vai até o ano 168. Após, vem o Império Romano, a Roma de Césares, avassaladora, com muita maldade, com muita força, devastando todo o continente, e assim derrota a Grécia, no ano 168 a.C. E eles vão por um longo período, até o ano de 477 depois de Cristo. Então, entre parênteses, o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu, viveu e morreu durante o domínio do Império Romano. Esse governo, representado pelo Império Romano, é a parte da pernas, que é a parte de ferro. E assim, a Roma, juntamente, depois, ao terminar o seu reinado, no ano 476, ela não é derrotada por nenhum outro reino. Nenhum outro governo vem após ela. Na estátua diz que os pés eram de barro e de ferro e que não se misturavam. E assim, Roma foi minada, derrotada de dentro das suas bases, pelo surgimento de 10 tribos bárbaras. De dentro daquele Império Romano foi que Roma caiu. Ela não foi derrotada por um governo, por um reino vindo de fora. Roma foi derrotada por suas próprias bases. Agora, essas 10 tribos bárbaras conseguem minar Roma. E aí, eu vou dar os nomes para vocês. Vocês já estão com a caneta e com o lápis na mão e com o papel. E assim vocês vão ter mais essa informação para depois tirar as suas dúvidas, pesquisarem na história os fatos que aqui estou revelando. Primeiras, as tribos, eu vou dar os nomes e os países que elas representam hoje. As origens dos países que se originaram através dessas 10 tribos bárbaras, representadas pelos 10 dedos na estátua. A estátua ela tinha pés. E a gente sabe que na conta só existem 10 dedos. E nessa conta, exatamente foram 10 tribos bárbaras que assim derrotou o Império Romano. Vamos à lista das 10 tribos. A primeira tribo foi os Álamos. No ano 352, se rebela contra o Império Romano e assim consegue uma independência daquele governo de Roma. E assim, dessa origem dessa tribo bárbara Álamos, surge a Alemanha que nós conhecemos hoje. Também veio os francos no mesmo ano, no ano 352, que nós conhecemos hoje como a França. Também vem um outro governo, uma outra tribo, os Burgundos, no ano 406. Nós conhecemos hoje como a Suíça. Veio também os Vândalos, no ano 406, mas eles foram extintos. Os Suevos, no ano 406,
nós consideramos hoje que eles são representados por Portugal. Os visigodos são representados pela Espanha. Os saxões são representados pela Inglaterra. Os lombardos são representados pela Itália. Os érulos são representados por um grupo que foi extinto. E assim, as 10 tribos bárbaras, representadas pelos 10 dedos da estátua, ganham forma. Mas você vê que nessa comparação dessas 10 tribos bárbaras, há um toque diferencial. Nos países que eu falei que ela representa, e vocês vão lembrar agora, nós vamos relembrar, os álamos representam a Alemanha, os francos representam a França, os burgundos representam a Suíça, os suevos, Portugal, os visigodos, a Espanha, os saxões, a Inglaterra e os lombardos, a Itália. 7. O que você vê em comum nos dias atuais? Eu vejo a atual Europa, os 7 países mais potentes da Europa, as forças a qual dominam os centros políticos, os centros religiosos, aonde se centraliza tudo é nessa área, na Europa, nessas 7 tribos que ainda permanecem até os nossos dias, com exceção de 3 que foram extintas. Então, irmãos, nesse momento, nós estamos no pé da estátua. Mas a história continua. O que aconteceria nos dias dos pés da estátua? Essa é a parte interessante. Ao longo de toda a estátua, foi dado um período de tempo que começou no ano 605 até o ano dos dias de hoje, dos pés da estátua, representada pela Europa atual. Vamos ler Daniel 2, 45, para vocês entenderem o que aconteceria nos dias atuais. O que Deus disse que aconteceria. Daniel 2, 45. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Quem fez isso? O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Irmãos, nos dias atuais, nos pés da estátua, Deus faz cair do céu uma pedra que assim derrota toda aquela estátua representada pelos governos ao qual eu já disse aqui, os babilônicos, os medo-persas, os gregos, o Império Romano e as 10 tribos bárbaras. Com a extinção das 3, ficou as 7 tribos, representadas hoje pela Europa, com os países que aqui já falei. E então, nesse momento, é que vem essa pedra. Mas essa pedra ela não tem auxílio de mãos humanas. Ela vem do céu para a terra. Quem é essa pedra, irmãos? O que representa essa pedra? Vocês sabem muito bem que a Escritura faz alusão à pedra angular. E essa pedra angular é Jesus. Lembra daquele sonho que Jacó teve? E aí Jacó tem uma visão da escada que liga o céu à terra. E essa escada,
era representada por Jesus. Uma alusão, Daniel também teve esse privilégio de revelar ao rei que a outra pedra desceria do céu para assim chegar à terra e terminar com esses governos, com esses impérios que aqui dominaram até a volta de Jesus. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus em profecias, irmãos. É isso mesmo. A profecia de Daniel, capítulo 2, fala exatamente do momento que toda a terra aguarda. Seja você cristão ou não, você aguarda a volta de Jesus. Por quê? Porque é uma certeza de que isso vai acontecer. Mas agora, eu queria te chamar para refletir algumas coisas. A certeza de que Cristo voltará, o cristão tem e aguarda com esperança. Mas você, meu amigo, que ainda não é cristão, você, minha amiga, que ainda não se entregou nos braços do Senhor e ainda está com o desejo no seu coração ardente, mas ainda não tomou a decisão de servi-lo, de ser guiado por Ele, eu te convido a abrir a Bíblia mais uma vez e vamos ler o apelo de Deus para cada um de nós. Em João, capítulo 14, diz a seguinte declaração. João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apelo desse estudo, irmãos, é para que nós, no momento que nós encontramos na estátua, representada pelos dedos, só falta um último evento acontecer. A pedra que é Jesus Cristo vir a esse mundo, nos tirar daqui e nos levar para esse lugar aonde Ele prometeu em João. Ele prometeu moradas que nenhum mal, nenhum governo entrará mais, a não ser o seu, aonde o seu governo preza por amor, bondade, compaixão, ternura, felicidade e felicidade eterna e alegria em abundância. Irmãos, meditem nessa canção que eu irei colocar para vocês e assim, ao final dessa canção, nós iremos orar a Deus e clamar, como Daniel e seus amigos fizeram, para buscar o melhor direcionamento e as respostas que Deus tem para cada um de nós. É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, é bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo
contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto dissabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei. Que belo apelo, né? Que música linda que o Senhor declara para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração, irmãos. Credes em Deus, credes também em mim. Eu sei o que me aguarda. Eu sei no Deus em quem tenho crido. Eu sei a esperança que arde no meu coração. E se essa esperança ainda não arde no seu coração, você precisa se entregar agora a Deus. Não demore para tomar essa decisão. Vamos juntos para o céu. Venha junto nesse momento fechar seus olhos, levarmos uma prece a Deus, pedindo, clamando por esse poder que está à disposição de cada um de nós. Feche seus olhos que nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje podemos aprender um pouco mais, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Hoje podemos aprender, Pai, o desfecho de toda a humanidade para até a Tua breve volta, através de uma profecia interpretada por Daniel, e fiel é a interpretação porque foi o Senhor quem deu, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou revelado na Tua palavra o que o Senhor iria fazer ao longo da história. Que eu e os meus amigos e as minhas amigas que vão assistir esse vídeo, aonde quer que nós estejamos, possamos ter a certeza, Pai, de que tivemos um encontro verdadeiro contigo. De que o Senhor falou poderosamente e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa nos dar força, Pai, para seguir adiante e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Que nós possamos nos assegurar e ter a certeza de que essa pedra angular é Cristo Jesus e que ela nos dará poder para resistirmos a qualquer mal que possa sobrevir a cada um de nós. Nos ajude, nos acompanhe no restante da nossa caminhada. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que contribui com esse canal, a você que é visitante. Peço que vocês continuem a apoiar esse ministério, que vocês possam se inscrever lá no canal, que vocês possam compartilhar esses vídeos para mais pessoas,
e que assim vocês possam me comunicar, me dar os seus feedbacks de dúvidas, perguntas, respostas, decisões que tomaram a respeito desse tema. Que Deus possa ser honrado e ser glorificado através. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, onde iremos falar do livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Não perca!